Boa noite, meus queridos alunos de Direito Internacional Público. Estou em licença médica por uns problemas e não posso estar aí com vocês pessoalmente hoje, mas fiz esse vídeo para compartilhar com vocês aquilo que seria nosso assunto desse primeiro encontro, né? No qual eu vou apresentar o plano de ensino da disciplina e fazer algumas observações iniciais sobre o conteúdo e o que nos espera nesse semestre. Eu estou aqui em duas telas porque o microfone da minha webcam é péssimo, né? Então, mas eu preciso do computador ligado. É bom que eu me faço companhia, né? É difícil falar para ninguém. Queria estar aí com vocês. Então, vocês vão receber dois arquivos. Um com essa carinha aqui, que é o nosso plano de ensino de Direito Internacional Público, explicadinho, como eu gosto de chamar. E vai ter um outro que tem essa carinha aqui, que é o plano de ensino no formato padronizado pela Prograde. Aqui eu tento descrever de maneira mais precisa e detalhada tudo que envolve o nosso conteúdo, nossas avaliações, nosso planejamento, né? Como deve ser esclarecido no primeiro dia de aula. Então, essa disciplina é um pouco diferente de outras. É diferente porque ela se refere a uma sociedade diferente, que é a sociedade internacional. A sociedade internacional, obviamente, vai produzir o direito que reflete as relações dessa sociedade. E esse direito vai ser diferente daquilo que a gente está acostumado no plano do direito interno. Então, essa disciplina vai estudar o sistema jurídico desta sociedade internacional, quais são os diferentes processos de criação das normas de direito internacional, ou seja, quais são as fontes do direito internacional, quais são os tradicionais, né, os velhos e os novos sujeitos de direito internacional, como que esses sujeitos se estruturam através do direito para cooperar e para resolver conflitos, como que dessa cooperação surgem networks de governança, já que não vai haver um governo no plano internacional, a governança, né, as redes de governança, as networks de governança vão ser o melhor cenário possível. Como que funcionam as jurisdições internacionais e como que a gente pode entender os aspectos transdisciplinares que afetam as normas, as instituições e jurisdições, especialmente naquilo que se refere à efetividade delas. O que faz com que elas tenham maior ou menor efetividade? Ou seja, nossa disciplina vai ter uma abordagem bastante interdisciplinar. Nosso conteúdo programático, né, sofreu muitas atualizações e melhorias e ampliações nesse ano. Eu fico, né, até nas situações mais difíceis a gente tira, né, algumas oportunidades. Nessa eu consegui aproveitar esse tempo e dei uma bela mexida no nosso programa. Eu acho que vocês vão gostar. Então, nesse momento eu vou só fazer uma panorâmica, né? Nós vamos falar sobre o direito internacional enquanto um sistema jurídico peculiar, mas ainda assim um sistema jurídico. Os processos de criação do direito internacional, ou seja, as fontes do direito internacional. E aí tem muita semelhança com o direito dos contratos, e vocês vão sentir muita familiaridade com uma série de questões que a gente vai ver aqui. Este tratado aqui é super importante, a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Mas vamos falar também de outras fontes de normas jurídicas, como o direito costumeiro, os princípios gerais, atos unilaterais, as normativas das organizações internacionais, as decisões jurisdicionais e outros temas que muitas vezes se confundem com as fontes. Depois vamos falar sobre os sujeitos de direito internacional, os tradicionais e aqueles que circunstancialmente podem ser considerados
sujeitos de direito internacional, né? Como funciona a rede de cooperação diplomática, como funciona o sistema de solução de conflitos, os mecanismos admitidos pelo direito e o papel do direito nos embates de poder, né? Os limites que o direito tem para assegurar os países e, enfim, o seu desempenho nisso. Depois vamos falar das networks de governança internacional. Nós vamos falar dos sistemas globais, como a ONU, vamos falar da integração regional, como o Mercosul, vamos falar de governança econômica, como a OMC, FMI e Banco Mundial, e vamos falar também das novas networks de articulação geopolítica, especialmente o BRICS e a iniciativa Cinturão e Rota, né, as novas rotas da seda, protagonizado pela China. Vamos falar das jurisdições internacionais, né? E aqui a gente vai falar um pouco de teoria e vamos ter uma oficina para entender como que a gente estuda essas jurisdições e mais especificamente sobre a Corte Internacional de Justiça, o Sistema de Solução de Controvérsias do OMC, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional e a Corte Permanente de Arbitragem e o ICSID, que envolvem essa siglinha aqui, que é ISDS, né? Investor State Dispute System. Olha que interessante. A Corte Internacional de Justiça é uma jurisdição Estado contra Estado, assim como a OMC. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem a Comissão Interamericana contra um Estado, para proteger os direitos de um indivíduo. No Tribunal Penal Internacional, é o procurador do TPI contra um indivíduo acusado de ter cometido crimes da competência do TPI. No ISDS, é o indivíduo, pessoa física ou jurídica, processando um Estado. Então percebam os vários tipos de jurisdição que coexistem na esfera internacional. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre proteção internacional dos direitos humanos e sobre direito internacional ambiental. Né? Nosso objetivo, então, é compreender melhor como que esse sistema jurídico internacional funciona, especialmente no que se refere ao direito como fator de coesão e articulação nos relacionamentos internacionais, a diversidade de fontes de normas de direito internacional, o direito em seu papel na promoção e instrumentalização da cooperação dos conflitos e as jurisdições, e uma coisa muito importante, é como que o direito internacional se relaciona com o direito interno, né? Como é que é esse processo de incorporação do direito internacional ao plano do direito interno. E nós vamos sempre estar discutindo quais seriam as condicionantes de efetividade do direito internacional. Ou seja, o que faz com que o direito internacional funcione melhor ou pior para atingir os seus objetivos, tá? Nesse sentido, a gente espera que vocês sejam capazes de operar profissionalmente com as normas do direito internacional no que se refere à capacidade de análise técnica e sistêmica das normas e dos argumentos jurídicos, né? Para fundamentar a elaboração de pareceres, projetos, propostas, petições, né, perante as networks e as jurisdições internacionais. Assim como a capacidade de identificar os problemas da sociedade internacional e de instrumentalizar os processos de produção de normas, né, para estruturar saídas, soluções, alternativas para os problemas que existem na esfera internacional. Nossa metodologia de trabalho ela vai ser muito baseada no Moodle, porque é por aqui que vocês vão pegar as apostilas, que são o roteiro da nossa aula, nosso referencial teórico, dogmático, jurisprudencial, esquemático, didático. As apostilas são o eixo condutor do nosso curso e para cada aula vai ter uma apostila. Em alguns casos, uma apostila dura mais do que uma aula, mas a gente tem mais de 1000 slides que são a maneira que eu tenho de contribuir para a formação de vocês,
tanto com aquilo que a gente consegue ver durante o horário da aula, quanto aquilo que vocês podem ver depois em casa, com tempo para estudo mais aprofundado. O Moodle também vai ser nosso ponto de contato. Muitos de vocês têm meu telefone, mas eu queria pedir para vocês me contactarem só pelo Moodle ou pelo e-mail, tá? A menos que seja realmente necessário, evitem de me contactar por WhatsApp, por gentileza. O Moodle me diz se vocês estão ou não estão acessando a nossa plataforma, né? Então, é muito importante que vocês façam isso, porque vai estar tudo aqui, especialmente no que se refere, né, a esse planejamento. Veja, cada dia de aula vai ter uma matéria, e essa matéria vai ter uma apostila. Então, o ideal é que vocês peguem essa apostila antes da aula, dêem uma olhadinha nela, ou pelo menos durante a aula. E, com base nisso, possam ter uma participação mais qualificada nas aulas, e é por aqui também que vocês vão entender as peculiaridades das nossas atividades avaliativas. E é isso a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Então, vejam, aqui panoramicamente, a gente tem 5 atividades avaliativas, tá? E aqui tem o valor e a data de cada uma delas. Vejam que algumas está escrito assim, até. É porque aqui são atividades que são submetidas pelo Moodle. Então, você pode fazer isso hoje ou até o dia tal. Outras atividades são... desculpa, aqui está errado, tá? Não é até. O questionário é no dia 21. Desculpa, eu revisei esse negócio tantas vezes. Ainda assim, encontro erros, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas atividades. A primeira atividade é a oficina de elaboração de tratados. Vocês entendem que o direito estabelece certas formas para documentos importantes. Por exemplo, uma lei, uma sentença, um contrato, uma petição, tem uma forma pré-definida. Assim como os tratados também têm uma forma. E essa forma envolve uma série de cláusulas que são obrigatórias. Então, essa atividade envolve a compreensão e aplicação do conhecimento sobre como deve ser um tratado entre dois países, né? Então, vocês vão fazer a minuta de um tratado, de acordo com o material que eu vou disponibilizar para vocês. Um documento super simples, que é o documento pelo qual o Poder Executivo submete um projeto que está sendo negociado com outros países, um projeto de tratado, que foi assinado pelo Brasil para apreciação pelo Congresso, para que o Congresso possa se posicionar, se aprova ou não, né? E, por fim, um outro documento que é um decreto executivo, que é a maneira pela qual o Poder Executivo brasileiro incorpora o tratado como válido, vigente e eficaz no âmbito do ordenamento jurídico interno. A letra B e C tem vários modelos, é um documento super simples, meia página, né? Padronizado, não tem nenhum mistério. A minuta do tratado é que vocês vão inventar muita coisa e aproveitar dos vários modelos de cláusulas obrigatórias que devem haver, que estão fartamente documentados no nosso material didático. Então, a sugestão é que vocês imaginem um campo de relacionamento, depois especifique um tema, depois um problema que possa ser resolvido com o tratado que vocês vão fazer. E aí, como que esse tratado pode abordar esse tema? Criando soluções. Veja, pode ser tudo fictício, lúdico, cômico, simbólico, mitológico, engraçado, tudo. A única coisa que eu preciso é que as cláusulas processualísticas ou finais, né, elas estejam de acordo com o padrão internacional, tá? Então, você tem aqui a estrutura que o tratado vai ter. E não se esqueçam, nós vamos ter aula sobre isso. Eu estou só apresentando como é que vai ser a atividade avaliativa.
As cláusulas substantivas vocês vão inventar tudo do jeito que vocês quiserem, e as cláusulas processualistas, vocês vão seguir os modelos que vão ter no material, tá? A mensagem ao Congresso, né? Carta de disposição, motivo e o decreto executivo, tudo fartamente explicado no nosso material didático, tá certo? Então, nosso foco é a forma, né? Então, vocês ficam à vontade para imaginar qualquer situação, tá? E para instrumentalizá-los, além do material didático nosso, eu disponibilizo para vocês o Manual de Procedimento da Prática Diplomática Brasileira e o Manual de Redação Oficial Diplomática do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, vocês vão ter tudo aquilo que os diplomatas têm para servir de amparo para realizar esses tratados. A segunda atividade. Bom, esses tratados vão ser submetidos via Moodle por todos os membros do grupo. Todos têm que fazer o upload, ainda que o arquivo seja igual. Aliás, o arquivo deve ser igual. Quem não fizer o upload, vai parecer para mim que não fez o trabalho. E, portanto, não vai ganhar a nota correspondente ao trabalho. Repito, todo mundo tem que fazer o upload. A segunda atividade avaliativa se refere à resenha acadêmica. A ideia básica é a seguinte: temos nosso curso, dentro do possível, a gente vê aquilo que é razoável para graduação. Mas eu queria impulsioná-los, é uma leitura um pouco mais aprofundada, e para isso eu disponibilizei no Moodle uma série de arquivos com textos da literatura do direito internacional. Isso aqui é um dos que eu mais gosto, viu? Tem muita coisa em português, em inglês, e eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer o trabalho em inglês, mas eu encorajo vocês a tentarem, porque talvez você se surpreenderá com a capacidade de leitura. Claro que a resenha vai ser em português, né? E pode, inclusive, fazer citações em inglês sem precisar traduzir nada, tá? A ideia é o seguinte: eu queria que vocês não repetissem, dentro do possível, os textos sobre os quais vocês vão fazer a resenha. E lembrando que resenha é um misto de resumo com reflexão. Vamos dizer que mais ou menos 2 textos do trabalho é você descrevendo o que está escrito no artigo, e um texto é você se posicionando em relação ao artigo. Veja, comentando, refletindo, analisando a pertinência, impertinência, está datado, é aplicável, não é, viajou na maionese, não concordo, discordo, não entendi nada. Vejam, acreditem, você pode analisar isso. Não compreendi a proposta do autor, não entendi. Tudo isso é válido como reflexão, tá? 3 páginas, um pontinho, e vocês entregam até o dia 10 e a gente conversa sobre isso um dia. Para que não haja repetição de textos resenhados, no Moodle tem um fórum de escolha de texto para resenha. E aí, na medida que vocês forem escolhendo, vocês vão postar lá o nome de vocês, o número do artigo e o nome dele. Tipo assim, ó lá, no Moodle vai estar assim: atividade 3, resenha acadêmica. Fórum de escolha de texto para resenha. Aí você vai lá e posta um comentário desse fórum. Eu botei um exemplo aqui: o nome de vocês, o número do artigo e o nome do artigo. Aí esse artigo é seu, você tem preferência sobre ele, tá? O ideal é que ninguém mais repita esse artigo depois que você já escolheu. O que faz com que, se você escolher um tema, você tem que ter compromisso de não abandoná-lo e passar para outro, dentro do possível, porque isso vai atrapalhar os outros, né, que poderiam querer, especialmente quando se trata de artigos em português. Né? Muita gente ainda vai ter dificuldade. Então tem vários ótimos artigos, vocês podem ver aquilo que vocês gostam mais, de acordo com seus objetos de interesse, né, os seus temas e tal. A terceira atividade avaliativa é a mais difícil, e ela envolve os estudos jurisprudenciais.
temos várias jurisdições e essa atividade envolve análise de um julgado de uma dessas jurisdições. A ideia é que vocês vão analisar a sentença dessa jurisdição, deste caso, e vão fazer uma monografia, um artigo, né, um trabalho acadêmico falando sobre aquele julgado, com base na sentença que vocês vão acessar por aqui. É um trabalho que eu acho um pouco mais complexo para ser feito sozinho. Tudo pode ser feito sozinho, mas essa atividade aqui talvez fosse melhor se fosse feita com outras pessoas, para que possam discutir, inclusive, as questões linguísticas, né? Todos os membros do grupo têm que postar o trabalho no Moodle, porque senão parece que o aluno não fez o trabalho, tá certo? Repito isso aqui para não ter problemas. Eu quero enfatizar que o trabalho não mesmo, não é sobre o tribunal, e sim sobre um julgado por esse tribunal. E aí tem um fórum no Moodle que é para você dizer para os colegas qual julgado que você vai estudar, e para mim também, porque não pode haver, nesse caso não pode mesmo, tá? Não pode haver repetição de casos julgados. Então, temos aqui estudo jurisprudencial e o fórum, aí você vai no fórum e posta o nome seu, o número do caso e o nome do caso. Aí quem postar primeiro tem o direito de fazer. Bom, aí temos vários casos da Corte de Educação e Justiça e o link para onde vocês vão pegar a sentença deles. OMC, mesma coisa, vários casos. Todos esses aqui envolvem o Brasil. Ou o Brasil é demandante ou é demandado, autor ou réu, digamos assim. Os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, todos os casos são contra o Brasil. Os casos do TPI, aqui não tem nenhum que envolve o Brasil, mas todas são pessoas que já foram julgadas. Aqui o site. Vejam, ninguém vai no Google, ninguém vai no Wikipedia, vai no link que eu estou dando aqui, tá? Corte Permanente de Arbitragem. Neste caso aqui, é um pouco mais complicado. Aí eu coloquei logo o link da sentença para que não ficasse maiores dificuldades. E os casos do ICSID, né? Você vai aqui e daqui você consegue acessar. Então, veja, em cada jurisdição tem o nome da jurisdição e um número. Aí, se você escolheu esse caso aqui, vai lá e posta, né, o nome e o código do caso. Então, a minha dica é, montem seus grupos logo, escolham o caso logo, atentem para o fato de que nem todas as jurisdições têm sentenças em português, tá? Dividam o trabalho e comecem logo. Gente, essa atividade aqui, ela vai exigir tempo, tá? Não deixem para a última hora, porque quando você para ver o que é mesmo, você tem 100 páginas em língua estrangeira para ler, e não é fácil. Estou à disposição para ajudar, tá? Aqui tem uma estrutura sugerida para o trabalho, e eu vou fazer uma oficina de estudos jurisprudenciais que vai ajudar muito vocês, tá bom? A quarta avaliação é o típico de prova que vocês estão mais acostumados. Um questionário, VOF, múltipla escolha, né, coisas simples para vocês responderem sobre toda a matéria do direito internacional. Aqui tem uma série de exemplos de questões que já foram utilizadas. E a quinta e última atividade avaliativa envolve um site que a gente desenvolve, que é o Observatório de Relações Internacionais. Aí o que eu queria é o seguinte, com base em tudo que vocês aprenderam ao longo do semestre, vocês ganharam uma envergadura crítica capaz de analisar notícias do direito internacional, notícias de relações internacionais e refletir sobre elas. Aí vocês postam um comentário no site do Observatório, printam o comentário que vocês fizeram e fazem um upload do comentário printado. Por quê? Porque eu quero ver que vocês postaram no site. No Moodle, entendeu? Aí vocês podem escolher aqui está o site, qualquer
matéria, não tem problema repetir a matéria, tá? Quando muita gente comenta o mesmo artigo, é meio sem graça, mas não é proibido. Não tem uma pergunta para a qual existe uma resposta certa ou errada. Tem um vídeo, um texto, um artigo, uma imagem, um cartoon, e você reflete sobre ela o que você acha. É a atividade mais simples que tem, mas tem um tamanho mínimo, tá? 1000 caracteres. O que dá mais ou menos um parágrafo. É um parágrafo mais encorpado, tá? Então não é um comentário de Twitter, né? Não é um comentário de... É uma coisa mais aprofundada. Bom, aí tem várias maneiras de pesquisar, mas isso aqui eu acho que é ensinar o padre a rezar, né? Vocês sabem muito bem como navegar nessas coisas. Outra coisa importante, eu quero que vocês tenham a sua opinião. Não tem que preocupar, sei lá, com uma resposta que eu ia gostar, ou com o que você acha que é o mainstream. Eu quero a sua opinião sobre isso. Eu quero que vocês tomem cuidado para não ficar espalhando fake news, porque esse é um site vinculado ao FOP. E se a gente ficar falando aqui que a Terra é plana, parece que é o FOP que está falando isso, entendeu? Então, façam com essa responsabilidade. Lembra que é um site oficial, tá bom? Aí você vai postar o comentário, tá lá o comentário, você printa a tela, cola no Word, no PowerPoint e faz o upload para mim no Moodle. No dia, a gente vai lá e comenta. Às vezes o pessoal plagia outros comentários, o que é duro, né? É duro. A gente percebe isso, né? E é uma vergonha, né? Uma atividade tão fácil, você pode falar até uma besteira aqui que você ainda ganha um ponto, mas, poxa, plagiar o comentário de outro colega, eu acho que é uma bobagem. Aqui é o nosso calendário, né? Hoje começamos o programa, né? Eu vou gravar um outro vídeo para vocês com a introdução ao direito internacional, porque em virtude dessa afastamento por prescrição médica, eu não posso estar com vocês hoje. Queria gravar um vídeo sobre o programa, separado da matéria, para que fosse mais fácil vocês consultarem, tá? Então, todos os assuntos que vão dar em cada dia, os dias de atividades avaliativas destacados em vermelho e azul, esse dia aqui da revisão, e olha, a gente consegue seguir esse cronograma de maneira muito pontual. Mas não se esqueçam, o que está nas apostilas é mais do que um roteiro para a aula. É um material para vocês consultarem, é um material didático. Tem leitura complementar, tem exemplo, tem esquema, tem muita coisa. E não dá para a gente ver todo o material didático no horário da aula, tá? Então, é importante que vocês se familiarizem com esse material, porque durante a aula a gente vai passar de maneira que pode parecer corrida para quem não tem o conhecimento sobre esse material. E aí uma série de referências bibliográficas disponíveis na nossa biblioteca digital, né? E no fundo, pessoal, o material nosso vai ser nossas aulas, as apostilas das nossas aulas, tá? Vocês vão ver que são muito ricas, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o programa, o nosso plano de ensino, atividades avaliativas, qualquer coisa, não deixem de perguntar. Nós estamos aqui sendo pago, é por vocês, é para isso mesmo, tá? Fiquem à vontade e podem me perguntar no Moodle, pode por e-mail ou na aula quando a gente se reencontrar, tá bem? Muito obrigado pela atenção e a gente continua em seguida.